Olá, o Grupo Liberal recebe nessa entrevista o advogado Sávio Melo. O Sávio é especialista em direito eleitoral e ele vai nos ajudar um pouco a entender quais são as mudanças, né, na legislação eleitoral desde as últimas eleições municipais às eleições de 2020. Sávio, para começar, enfim, desde já muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco. E já aproveito para iniciar perguntando, na tua avaliação, quais são essas mudanças mais importantes que a gente pode fazer, que a gente pode analisar desde 2020 para cá, para 2024, nas eleições. Perfeito, boa tarde. Eu agradeço imensamente a oportunidade de trazer essas reflexões aqui do direito eleitoral, um momento tão importante para a nossa democracia, especialmente se tratando de eleições municipais. Eleições municipais, elas são sempre desafiadoras, apaixonantes e trazem realmente algumas preocupações a mais para a justiça eleitoral, que busca, sim, sempre a lisura do pleito, a igualdade entre os candidatos e também a liberdade do eleitor, para que tenhamos eleições limpas e justas. De 2020 para 2024, nós tivemos uma gama de alterações na lei eleitoral que já foram, de fato, vivenciadas em 2022, mas que será a primeira vez em 2024. Eu destaco aqui a preocupação, sem dúvida nenhuma, com os desafios dos fake news, da desinformação. Nós tivemos, desde 2018, passando por 2020, 2022, esse empenho por parte da Justiça Eleitoral, que não será diferente agora em 2024. E aqui nós já temos alguns detalhes que foram trazidos nas resoluções do TSE. O primeiro deles é a permissão do uso da inteligência artificial. Está permitido o uso da inteligência artificial desde que você expressamente diga: nesta minha propaganda, estou usando inteligência artificial. E, obviamente, está proibido o deepfake. E o que é o deepfake? É a utilização de imagens para distorcer contextos reais de fotos e vídeos e trazer uma conotação na qual aquela pessoa inserida com o seu rosto ou a sua voz jamais esteve envolvida. Aí é uma preocupação muito clara com os desafios de fake news e de desinformação. Esse é um destaque que eu faço. Um outro destaque prático, que já foi vivenciado em 2022, mas que será a primeira vez em 2024, são as federações. As federações partidárias, nós teremos a primeira vez em eleições municipais em que esse modelo que foi consagrado, que está consagrado na nossa legislação, será aplicado na prática. Ainda falando de registro de candidatura, eu destaco a diminuição do limite de registro dessas candidaturas para vereadores e vereadoras. Em 2022, nós tivemos até 150%, em alguns casos 200% do número de lugares, agora houve uma diminuição. 100% do número de lugares, mais um. Um detalhe interessante, doação por Pix, por exemplo, ela vai ser permitida. Em 2022, essa doação por Pix só poderia ser feita se a chave Pix fosse CPF. Agora, houve um avanço no sentido de que essa chave, esse Pix, pode ser em qualquer das chaves. O mais recente deles, por exemplo, o TSE permitiu que houvesse shows para arrecadação de fundos de campanha para os candidatos. Aí, não permitiram o showmício? Não, o showmício ele não está autorizado. O que o TSE autorizou foi o seguinte: você, artista, pode fazer show, a pessoa interessada em participar do show vai pagar o seu ingresso, esses recursos financeiros arrecadados serão repassados para a campanha do artista, com um detalhe importante que não foi permitido em 2022, mas que será permitido, que está permitido expressamente em 2024, que é a presença do candidato. Então, agora, nesses shows para arrecadação de fundos para a campanha, o candidato
poderá se fazer presente com discurso, pedido de voto e tudo mais. E o destaque mais importante, que me parece que vem sendo o desafio do TSE, da Justiça Eleitoral de 2020 para cá, é a súmula 73, que foi editada agora pelo TSE e que trata sobre a fraude à cota de gênero. Então, hoje, nós já vamos entrar numa eleição de 2024 com parâmetros muito claros, muito objetivos, muito didáticos para que esta fraude, que foi tão desafiadora em 2020, venha a ser diminuída ou, quem sabe, até num cenário ideal, eliminada nas eleições de 2024. Mas, assim, o que me vem à mente seriam esses detalhes iniciais. Certo. Sabe uma gama aí de mudanças, né, em relação a 2022. Essa questão da cota, da fraude à cota, inclusive a gente fez uma matéria que saiu semana passada, que apontam que foram mais de 500 candidaturas, né, nas eleições de 2020. Mas como é que tu avalias esse impacto dessas mudanças nas campanhas dos candidatos? Eles vão ter que se adequar não só à questão da fraude, né, mas a essas novas legislações. Tá. Primeiro, né, é importante que o candidato tenha a consciência de que ele ou ela é responsável pela sua campanha. Então, muito cuidado com sua prestação de contas. Tá? A presença do profissional, contador, advogado é insubstituível, ela é indispensável, inclusive por exigência da lei e da resolução. Mas o interesse, o acompanhamento por parte do candidato, da candidata, também é tão importante quanto. Agora, realmente, se nós formos avaliar, hoje você tem uma série de observações a serem feitas no momento em que você, por exemplo, escolhe seu partido. Você tem que, por exemplo, ponderar se esse partido político acabou se envolvendo em algum episódio de fraude à cota de gênero. É uma preocupação, tá? É uma preocupação, porque a consequência de uma demanda judicial que reconhece a eventual fraude à cota de gênero é a cassação do DRAP, a anulação de todos os votos, independentemente se aquele candidato ou candidato eleito teve conhecimento da fraude, participou da fraude. Quando a fraude é comprovada, a Justiça Eleitoral determina a cassação de todos, independente, repito, de conhecimento. Então, é uma preocupação de você se filiar no partido político que tenha realmente o compromisso com o cumprimento das regras eleitorais para que você não seja surpreendido depois de eleito com uma situação, por exemplo, que envolva a fraude à cota de gênero. Daí porque a súmula 73 ela é tão importante. A Justiça Eleitoral deixa um recado muito claro a todos os envolvidos nas eleições de 2024. A baliza, os parâmetros para que os partidos e candidatos sigam estão aqui. É isso que nós não queremos que aconteça. Caso aconteça, vem a configuração da fraude à cota de gênero e todas as consequências, graves consequências que são decorrentes. Então, a minha avaliação é que todos os envolvidos, agentes políticos envolvidos nas eleições de 2024, têm que redobrar as suas atenções para que todos os parâmetros legais sejam observados e nós tenhamos, de fato, uma eleição limpa, justa e democrática. Tu avalias, então, Sávio, que esse é o principal desafio aí para os candidatos em 2024, ficar atento a essa nova legislação, né, a essas regras, que, na verdade, acho que é um endurecimento, né, dessas regras justamente para coibir fraudes, né? O principal desafio, além das preocupações de abuso do poder econômico, abuso do poder político, condutas vedadas, captação ilícita de recursos, que é o Caixa 2, captação ilícita de votos, que é do sufrágio, né, que é a compra de votos. Isso são preocupações
digamos, de sempre, as preocupações de sempre da Justiça Eleitoral, porque ela está ali preocupada com a garantia da isonomia entre os candidatos e da liberdade do voto. Só que para que isso ocorra, nós temos situações novas. A internet, as redes sociais, a dinâmica que vem sendo observada ao longo dos anos, impôs e impõe à Justiça Eleitoral esse cuidado. Então, o desafio para a eleição de 2024 é sabermos como a Justiça Eleitoral vai lidar com essa permissividade do uso da inteligência artificial nas propagandas eleitorais, desde que, repito, devidamente, expressamente comunicada, e eventuais episódios de uso de deepfake. E é bom dar um destaque aqui muito importante, que avança cada vez mais uma discussão acadêmica sobre eventuais abusos do poder em decorrência do uso indevido desses mecanismos. Então, o abuso do poder digital é um debate que existe hoje na justiça eleitoral, exatamente porque aquele candidato, aquele partido, de alguma forma, em algum contexto, estiver envolvido em situações de disseminação, de desinformação, discurso de ódio, deepfake, logicamente garantido devido ao processo legal, a ampla defesa, mas se houver a comprovação, é possível sim um cenário em que você debata que a gravidade daqueles atos praticados tenha prejudicado a lisura das eleições, tenha prejudicado a disputa igualitária entre os candidatos e, por que não, daí advir uma eventual cassação e uma eventual inelegibilidade. É um cenário que é plenamente possível, com toda certeza. Então, perfeito, Sávio, te agradeço pela tua disponibilidade em conversar aqui com a gente, né, desde já, e muito obrigada pela tua entrevista com a gente.